Alô, galera do sexto ano, bom dia, bom dia. Olha, vamos fazer uma rápida revisão do teste de português que vocês fizeram segunda-feira, certo? Vamos fazer essa revisão para que vocês possam perceber onde vocês erraram, ok? Então, nós temos aqui o texto, que é o pastor mentiroso, que diz o seguinte: era uma vez um pastorzinho que costumava levar o seu rebanho para a orla da floresta. Como estava sozinho durante todo o dia, aborrecia-se muito. Então, pensou numa maneira de ter companhia e de se divertir um pouco. Voltou-se para a direção da aldeia e gritou: Lobo, lobo! Os camponeses correram em seu auxílio. Não gostaram da graça, mas alguns deles acabaram por ficar junto ao pastor por algum tempo. O rapaz ficou tão contente que repetiu várias vezes a façanha. Alguns dias depois, um lobo saiu da floresta e atacou o rebanho. O rapaz pediu ajuda, gritando ainda mais alto do que costumava fazer: Lobo, lobo! Como os camponeses já tinham sido enganados várias vezes, pensaram que era mais uma brincadeira e não o foram ajudar. O lobo pôde encher a barriga à vontade, porque ninguém o impediu. Quando regressou à aldeia, o rapaz queixou-se amargamente, mas um homem mais velho e sábio da aldeia respondeu-lhe: na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. Então, nós temos aí o texto, a leitura do texto, e em seguida vieram as perguntas. A primeira pergunta diz assim: o texto Pastor Mentiroso é do gênero diário, notícia, fábula ou conto? Olha, gente, nós estudamos que os textos narrativos, aqueles textos que contam uma história, onde os personagens são animais agindo como pessoas, e no final vem uma lição de moral, certo? Esses tipos de textos nós chamamos de fábula, certo? Então, o gênero é fábula. O tipo de texto é o narrativo, certo? Porque conta uma história. E o gênero é a fábula, certo? Então, a resposta certa aqui seria fábula e não diário. Nós estudamos o que é diário, certo? Mas o diário é aquele texto onde a pessoa escreve sobre o seu dia, certo? Relata as emoções durante o seu dia. É diferente da fábula, certo? Você poderia ter marcado conto, mas veja, não é conto. A característica da fábula é animais agindo como pessoas e uma lição de moral no final, ok? Então, a resposta aí seria fábula. Já na segunda questão, diz assim: o que são textos do tipo narrativo? Olha, texto do tipo narrativo a gente sabe, narrar. Narrar é o quê? É contar histórias, A primeira alternativa são aqueles que descrevem algo ou alguém? Não, de forma nenhuma. Quem descreve é a descrição. O outro são textos onde o autor dá sua opinião sobre determinado assunto. Olha, nada a ver, Opinião é dissertação, é artigo de opinião, outra coisa. O terceiro são textos que ensinam algo ou dão uma lição de vida ao leitor. Olha, a fábula é um texto narrativo que dá uma lição de vida, mas não ensina, não é um texto específico que tem o objetivo de ensinar, certo? O texto narrativo é aquele que conta uma história, certo? Então tem aqui, são textos que contam uma história. Então a resposta correta seria a última, certo? Quando falar de narração, lembre, narração é o quê? Contar uma história, contar fatos que aconteceram durante um determinado tempo, certo? Então, no texto narrativo, nós encontramos os fatos, que são os acontecimentos, os personagens, o lugar onde aconteceu e o tempo, ok? Então, texto narrativo são textos que contam história, certo? Vamos a outra questão. A outra questão, a terceira, diz assim: nos textos narrativos temos os elementos personagem, tempo, lugar,
que pode ser também local, e fatos, que também pode chamar de acontecimentos, certo? Se o texto, o pastor mentiroso, for narrativo, quais desses elementos você percebe logo no primeiro parágrafo? Olha, é claro que ele é um texto narrativo, né? Conta uma história. Então, quais são os elementos entre esses, tempo, lugar, fatos, certo? Ou personagens? Quais desses elementos nós encontramos logo no primeiro parágrafo? Vamos ver. Olha. Chegando aqui no primeiro parágrafo, tá vendo que começa aqui e termina aqui? Nós temos, olha, era uma vez indica o tempo, certo? Um pastorzinho, olha, o personagem, tá vendo? Que costumava levar o seu rebanho para a orla da floresta. Olha, o rebanho, orla da floresta, lugar, tá vendo? Então nós temos aqui já 3, né? Tempo, personagem, lugar, certo? Aí ele continua, como estava sozinho durante o dia, aborrecia-se muito, então pensou numa maneira de ter companhia e se divertiu um pouco. Voltou na direção da aldeia e gritou. Então nós temos aqui, ó, o elemento personagem, o tempo, certo? E o local, ok? Então vamos ver qual é a alternativa que se encaixa aí. Pronto, então nós temos aqui, ó, acontecimentos de lugar? Não. Tempo, personagem, lugar? Então a resposta é essa aqui, ó. Tem expressão que indica tempo, né? Era uma vez. Personagem, o pastorzinho. E o lugar, na floresta, certo? Então, essa resposta aqui, a resposta B, certo? Seguindo a outra questão, a quarta diz assim, os textos narrativos podem apresentar falas dos personagens de forma direta, certo? Como se eles estivessem dialogando ali, naquele momento. Isso acontece no texto O Pastor Mentiroso. Olha, se você voltar no texto, você vai ver se acontece ou não. Voltando aqui no texto, olha, a gente observa, lobo, lobo, tá vendo? Na boca do mentiroso, a resposta que o Senhor deu ao pastor, na boca do mentiroso, o certo é duvidoso, ok? Então, nós temos aqui 2 falas de personagem. Então, a resposta lá é a primeira, o sim, certo? Então, quando ele disse aqui, isso acontece, né? Existe esse diálogo aí, como indicando as falas dos personagens diretamente, sim, certo? A resposta é a primeira, a alternativa, ok? Na quinta questão diz assim, quando as falas dos personagens no texto narrativo vêm diretamente explícitas, ou seja, de maneira como eles falaram, quais sinais vêm respectivamente indicando-as no início da fala de cada um? Olha, quais são os sinais que indicam fala de personagem? Aí aqui na primeira alternativa tem parágrafo e letra maiúscula. Claro que tem parágrafo e letra maiúsculas. Mas estes não são os sinais de fala de personagem. Uma fala do narrador também começa com letra maiúscula, então não pode ser. Parágrafo e travessão? Sim, parágrafo e travessão. Todas as vezes que os personagens vão falar diretamente, as frases que indicam as falas deles vêm antecedidas de parágrafo e travessão. Então, a resposta seria esta segunda, ok? Na quinta questão. Na sexta diz assim, as características principais de um texto do gênero fábula aliás, não, aqui tem um erro, né? As características, eu vou dizer são, certo? Corrigindo aí, né? As características principais de um texto fábula são... Então, aqui segue. Aquele que tem personagens, tempo e lugar. Alternativa B. Aquele que conta uma história com personagens, tempo e lugar. C. Aquele que tem personagens, animais e traz uma lição de moral. A D. Aquele que traz uma opinião do autor. Veja só. As características principais do texto do gênero fábula são
aquele que tem personagens animais e traz uma lição de moral, certo? Então, essas são as características principais, certo, do gênero fábula. Aqui ele diz, aquele que tem personagem, tempo e lugar, todo texto narrativo tem personagem, tempo e lugar. Aquele que conta uma história com personagem, tempo e lugar, disse a mesma coisa praticamente que esse, né? Isso são características de textos narrativos e não do gênero fábula. As características principais do gênero fábula são personagens, né, animais agindo como pessoas e uma lição de moral no final, ok? Então a resposta certa aí seria a letra C. Sétima questão. A palavra mangueira tem, ele diz, na primeira alternativa, 9 letras e 9 fonemas. Segundo, 9 letras e 3 fonemas. Terceira, 9 letras e 8 fonemas. Ou a última, 9 letras e 7 fonemas. Gente, vamos analisar. Olha, a palavra man, esse A e esse N tem um só som, certo? A gente sabe que tem 9 letras, a palavra mangueira. Mas aqui a gente já vê que duas letras se juntam, certo? Duas letras aqui se juntam com um só som, o A e o N. Gueira, o G e o U também se juntam formando um só som. É como se fosse o som de G, certo? Um G mais E faz G, tá vendo? Então, a gente já vê que duas letras aqui tem um só som e duas aqui também tem um só som. Então, vão ser 7 fonemas. Olha, um fonema, 2, que essas se juntam e formam um só som. 3, que o G e o U se juntam e formam outro só som. 3. 4 do E, 5 do I, 6 do R e 7 do A. 7 fonemas, certo? Então, a alternativa correta seria a última alternativa, ok? Vamos mais a oitava questão. A oitava questão diz assim: dígrafo acontece quando temos, primeira alternativa, duas letras em uma sílaba representando um único som. Exatamente. O que é o dígrafo? É quando nós temos duas letras na mesma sílaba, juntinhas, claro, né? Com o mesmo som, representando o mesmo som. Isso é o que? Dígrafo. Então, a alternativa correta é a letra A. A outra, duas letras na mesma sílaba representando dois sons, nada a ver. Duas letras em sílabas diferentes, nada a ver. 3 letras, nada a ver também. Na mesma sílaba, representando sons diferentes, nada a ver isso aí, certo? Então, a resposta correta é a primeira, letra A. A nona questão diz assim: as expressões certo dia e quando, que iniciam o primeiro e o segundo parágrafo, expressam circunstância de. Olha, gente, essas expressões certo dia, quando, elas indicam tempo, certo? Quando eu estava doente, olha o tempo em que eu estava doente, não é isso? Quando ele chegou, olha o tempo em que ele chegou, certo? Então, nada de lugar, nada de modo, nada de dúvida, e sim tempo, ok? Simples, né? E aqui nós temos o outro texto. Leia o texto. Diz assim: o urso e os dois viajantes. Certo dia, 2 homens viajavam juntos quando um urso se atravessou no seu caminho. Um deles subiu a uma árvore e escondeu-se nos seus ramos. O outro, percebendo que ia ser atacado a qualquer momento, deitou-se no chão. Quando o urso o começou a cheirar, o homem susteve a respiração, fingindo-se morto. Ao fim de algum tempo, o urso foi-se embora. Certificando-se que o urso não voltava, o outro viajante desceu da árvore e, com ar brincalhão, perguntou ao amigo: afinal, o que é que o urso te segredou ao ouvido? Deu-me este conselho: nunca viajes com um companheiro que te abandone perante o perigo. Respondeu-lhe o amigo. Então aqui nós temos outro texto, certo?
outro texto aqui que também é uma fábula, né? Que tem como título O Urso e os Dois Viajantes. E vamos ver a pergunta, a última pergunta que tem. E sim, ainda tem a moral aqui, né? A moral da história é: os amigos conhecem-se nos momentos difíceis. A gente conhece os amigos nos momentos difíceis. Essa é a moral da história, certo? E a última perguntinha sobre esse texto diz o seguinte: qual das frases abaixo poderia substituir a moral da fábula, sem modificar o seu sentido original? Então, qual das alternativas aqui pode substituir a moral desse texto? A moral é o seguinte: os amigos conhecem-se nos momentos difíceis. A alternativa A: a união faz a força entre as pessoas. Nada a ver, não é? As pessoas mostram suas índoles diante das circunstâncias difíceis da vida. É essa aqui, né, gente? Olha, os amigos conhecem-se nos momentos difíceis. É a mesma coisa de eu dizer: as pessoas mostram suas índoles. O que é índole? A sua natureza, né? O seu caráter diante das circunstâncias difíceis. Olha, os amigos conhecem-se nos momentos difíceis. Então, a resposta que vai... a frase que poderia substituir essa mesma moral sem modificar o sentido seria essa aqui. A outra: os amigos sempre nos ajudam nas horas difíceis. Nada a ver, né? Diante das dificuldades, são poucos os que não se compadecem do... Epa, aqui tem um M, compadecem, corrigindo aqui. Compadecem. Então, diante das dificuldades, são poucos os que não se compadecem do próximo. Então é isso, resolvido aí as questões, espero que vocês tenham entendido melhor, certo? Onde erraram e onde acertaram, ok? E até a próxima atividade. Sim, antes de terminar, quero dizer a vocês que vocês dê um oi lá depois de assistir o vídeo, para que eu saiba que você realmente prestou atenção e revisou a prova, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima.